Olá, queridos e queridas ouvintes dessa história magnífica. Estamos aqui contando as horas do término desse livro. Eu acho que eu estou mais apreensiva do que qualquer um aqui. Enfim, nós estávamos na parte 32. E nessa parte, a Dener, que é a Diná, trocou com o marido pouca história sobre a vida dela e ele também trocou com ela alguma parte de sua vida. E assim ficaram acordados, implicitamente acordados, e nenhum nem outro tocou mais nesse tipo de assunto. E eles viviam bem e tranquilamente, com o amor dos amigos, das crianças, e ela com seu trabalho, ele também. E até que um dia, ela, achando que estava recebendo a visita de um mensageiro, olhou e viu que era o próprio filho, Rimouzi. E ele estava na casa dela e pediu a ela, então, que ela fosse com ele até a casa do senhor dele, porque a esposa estava prestes a dar à luz. E ela já tinha tido outros problemas, etc. e tal. Então, a gente parou aqui numa parte que eu vou ler aqui o nosso parágrafo anterior, mas paramos num momento em que ele queria que ela saísse imediatamente e fosse atrás dele, sem avisar ao marido, sem avisar a amiga e sem chamar a amiga, que era ajudante dela, né, em todos os partos que ela fazia. Então vamos ver como é que segue essa história, né? Os lábios de Rimouzi encresparam-se de novo e ele disse: "Não há tempo para isso, mãe. Temos de partir agora. A esposa de meu amo já está em trabalho de parto e ele espera minha chegada a qualquer momento. Mande esta menina avisar os outros. Não posso esperar." "Sinto muito, mas você vai ter que esperar", disse e saí da sala. Rimouzi veio atrás de mim até a cozinha e agarrou-me pelos cotovelos com a arrogância de um senhor prestes a espancar uma criada desobediente. Afastei-me bruscamente e disse, olhando em seus olhos: "Nactiré teria preferido morrer a tratar um parente e muito menos a própria mãe desta maneira. É assim que você honra a memória do único pai que conheceu? Lembro-me dele como um homem digno, a quem você deve tudo e cujo nome você está desrespeitando." Rimouzi parou e deixou cair a cabeça. Sua ambição e seu coração estavam em guerra, e a expressão de seu rosto revelava a divisão em sua alma. Rimouzi caiu de joelhos e curvou-se até o chão, sua cabeça a meus pés. "Perdoo você", disse eu. "Vou levar apenas um segundo para me preparar e encontraremos minha amiga e meu marido no caminho para Tebas." Rimouzi levantou-se e foi esperar fora de casa, enquanto eu me preparava para uma viagem que detestava ter de fazer. Enquanto apanhava meu estojo e algumas ervas, sorria ao pensar na minha audácia, repreendendo meu poderoso filho por sua indelicadeza e insistindo em minhas despedidas.
Onde estava aquela mulher dócil que vivera na casa de Nactirê por tantos anos? Mérite já me aguardava à porta da casa do filho, ansiosa pelas novidades. Seus olhos se arregalaram quando a apresentei a Remosê, que não via desde menino. Levou a mão à boca diante do convite para atender a esposa do vizir do rei, mas não podia me acompanhar. 3 mulheres da cidade estavam prestes a dar à luz e uma delas era da família, a filha de um irmão de Chifré. Abraçamo-nos e ela desejou-me o toque de Ísis e a sorte de Bes. Acenando alegremente da porta, ela gritou: "Quero ouvir boas histórias quando voltar!" E sua risada acompanhou-me rua abaixo. Bênia não se despediu de mim com risos. Ele e meu filho entreolharam-se friamente. Bênia abaixou a cabeça em consideração à posição do escriba e Remosê inclinou a cabeça, reconhecendo a autoridade do marceneiro em oficina tão importante. Não havia condição de meu marido e eu nos despedirmos como deveria ser. Trocamos nossas juras de separação com os olhos. Eu voltaria. Ele não ficaria contente enquanto eu não voltasse. Remosê e eu deixamos o vale para trás, quase sem trocar palavra. Um pouco antes de descermos do vale para a margem do rio, pousei minha mão em seu braço, pedindo-lhe que parasse. Virei-me de frente para onde estava a minha casa e, para garantir um breve regresso, deixei cair um ramo de arruda do meu jardim e um pedaço de pão assado em meu forno. Era noite quando chegamos ao rio, mas não precisávamos esperar pela barca da manhã seguinte. O veleiro do rei, iluminado por uma centena de luzes, esperava por nós. Muitos remos em movimento levaram-nos bem depressa ao nosso destino. E logo percorríamos apressados as ruas desertas da cidade até o grande palácio, onde Remosê deixou-me na entrada dos aposentos destinados às mulheres. Fui levada a uma câmara onde uma mulher jovem e pálida estava sentada sozinha em uma cama enorme. "Você é Dener?" perguntou. "Sim, Asnat", respondi delicadamente, colocando meus tijolos no chão. "Vejamos o que os deuses nos reservaram." "Receio que este também esteja morto", sussurrou. "E se isso for verdade, quero morrer com ele." Encostei o ouvido em seu ventre e toquei o útero. "Esta criança está viva", disse. "Não tenha medo. Ele está apenas descansando antes da viagem." Ao raiar do dia, as dores intensificaram-se. Asnaat tentou ficar quieta, como convinha a uma dama na sua posição. Mas a natureza fizera dela uma mulher gritadeira, e em breve ela enchia o ar com seus brados a cada contração. Mandei vir água fresca para banhar o rosto da mãe, palha limpa e cones de cera com essência de lótus para renovar o ar do quarto. Mandei vir também 5 criadas que se puseram ao redor da senhora para dar-lhe ânimo. Às vezes, pensei, isso é mais fácil para as mulheres pobres. Até as que não têm família vivem tão perto dos vizinhos que, ao entrarem em trabalho de parto, seus gritos atraem outras mulheres, como gansos respondendo ao chamado do líder durante o voo.
As mulheres ricas, todavia, estão rodeadas de criadas que temem demais suas senhoras para agirem como irmãs nesse momento. Asnaat passou um mau pedaço, mas aquele estava longe de ser o pior parto que eu havia atendido. Ela fez força durante muitas horas, ajudada por mulheres que se haviam tornado irmãs, pelo menos por aquele dia. Logo depois do pôr do sol, deu à luz um menino magro, mas saudável, que berrou pelo seio da mãe assim que o levantaram. Asnaat beijou minhas mãos, molhando-as com lágrimas de alegria, e mandou uma das criadas avisar Zafenat-Panerá que ele era pai de um belo menino. Fui levada para descansar em um quarto tranquilo, onde caí em um sono pesado e sem sonhos. Na manhã seguinte, acordei ensopada de suor, com a cabeça doendo e a garganta em fogo. Deitada no colchão, apertei os olhos para a claridade que entrava pelas janelas altas e tentei lembrar qual havia sido a última vez que caíra doente. Minha cabeça latejava e tornei a fechar os olhos. Quando se abriram outra vez, a luz do dia já estava deixando o quarto. A moça sentada perto da parede viu que eu havia acordado. Trouxeram-me algo para beber e colocou uma toalha úmida sobre minha testa. 2 dias se passaram, talvez 3, em meio a uma névoa de sono febril e com pressas. Finalmente, a temperatura da cabeça voltou ao normal e a dor cedeu, mas estava fraca demais para levantar-me. Àquela altura, uma mulher chamada Sherry havia sido incumbida de cuidar de mim. Olhei-a boquiaberta quando se apresentou, porque seu nome, que significa pequenina, não combinava nem um pouco com a mulher mais gorda que eu já encontrara. Sherry lavou meu corpo e eliminou o odor acre da doença. Serviu-me caldo de carne e frutas e ofereceu-se para trazer qualquer coisa que eu desejasse. Jamais fora servida daquele jeito, e embora não gostasse de vê-la agitar-se em torno de mim, sentia-me grata por dispor de sua ajuda. Alguns dias depois, senti-me mais bem disposta e pedi a Sherry notícia do menino que havia ajudado a nascer. Ela mostrou-se encantada com a minha pergunta e acomodou todo aquele peso em um banco, pois Sherry adorava uma plateia. O menino está muito bem, é um esfomeado e quase gastou os bicos dos seios da mãe, pois está sempre mamando, disse Sherry com um sorriso malicioso. Antes tivera pena da senhora por não ter filhos, mas achava Asnaat insignificante e arrogante. A maternidade vai ensiná-la a viver, confidenciou minha nova amiga. O pai deu ao menino o nome de Menash, um nome horrível que deve significar alguma coisa boa na língua materna dele. Menash soa como se estivéssemos mastigando, não é mesmo? Mas você também é de Canaã, não é? Dei de ombros. Faz muito tempo, eu disse. Continue com a história, Sherry, por favor. Suas palavras parecem mágicas e fazem com que eu esqueça minhas dores e meus sofrimentos. Lançou-me um olhar penetrante, dando a entender que a adulação não escondia o fato de eu ter sido reticente, mas continuou mesmo assim. Zafenat-Panerá é um filho da puta, um presunçoso, disse, xingando seu amo na frente
na minha frente para provar sua confiança em mim. Gosta de falar da sua origem humilde, como se isso fizesse com que sua influente posição se tornasse ainda mais importante por ele ter vindo de baixo. Mas isso não é nenhuma vantagem no Egito. Muitos homens de prestígio, estadistas, artesãos, guerreiros e artistas vieram das camadas baixas da sociedade. É o caso do seu marido, não é, Dener? Perguntou com a intenção de informar que a minha vida não era segredo para ela. Limitei-me a sorrir. O cananeu é um homem bonito, sem dúvida, continuou Sherry. As mulheres desmaiam ao vê-lo, ou pelo menos era o que acontecia quando ele era mais moço. Os homens também se sentem atraídos por ele, e não apenas os que preferem meninos. A bem da verdade, disse Sherry. Sua beleza de nada lhe serviu quando era jovem. Seus próprios irmãos odiavam-no tanto que o venderam para um grupo de mercadores de escravos. Pode imaginar um egípcio fazendo uma coisa dessa? Todos os dias agradeço aos deuses por ter nascido no Vale do Grande Rio. Não duvido, disse eu, avaliando sua circunferência, pois nenhuma outra terra poderia conter tanto excesso. Sherry percebeu o que eu queria dizer. Segurou a barriga com as duas mãos e disse: "Ahá, sou uma criatura de proporções fantásticas, não?" Uma vez o rei deu-me um beliscão e disse que depois dos anões o que mais ele gostava era de ver pessoas tão grandes e redondas como eu. Você nem acreditaria se eu lhe contasse como os homens me acham desejável. Quando eu era jovem, segredou-me ela, proporcionei tanto prazer ao velho rei que a esposa ficou com ciúmes e mandou-me embora de Tebas. Mas essa, e piscou o olho, é outra história para outra ocasião. Você deve estar mais interessada na história dessa casa, que já é bem estimulante. Como já lhe disse, Zafenat-Panerá foi vendido como escravo e seus amos eram os grosseirões, os mais cananeus dos cananeus. Não duvido nada que tenha sido surrado, estuprado e obrigado a fazer os trabalhos mais sórdidos. É evidente que Sua Majestade não fala mais sobre isso. Zafenat-Panerá só recentemente veio a adotar este nome pomposo. Deus fala e ele vive. Veja você, ele era chamado de Varapau, porque assim que chegou ao Egito, era tão magricela quanto seu filho recém-nascido. Quando seus amos vieram para Tebas, foi vendido para Putifar, um guarda do palácio de mão leve que vivia em uma casa enorme nas cercanias da cidade. Por ser muito mais instruído que seu senhor, Varapau foi encarregado do jardim e posteriormente de supervisionar a prensagem do vinho. Por fim, adquiriu uma posição superior à dos outros criados da casa, pois Putifar gostava muito do rapaz cananeu e usava-o para o seu próprio prazer. Mas a esposa de Putifar, uma mulher muito bela chamada Nebet-Per, também o desejava, e os dois tornaram-se amantes bem debaixo do nariz do Senhor. Houve até comentários sobre quem seria o pai da última filha dela. De qualquer forma, Putifar acabou encontrando os dois na cama juntos, e com isso não podia mais fingir que não sabia o que se passava. Portanto, alardeando ódio e vingança, mandou Varapau para a prisão. Naquele ponto,
eu já havia perdido o interesse na história de Sherry, essa história que ela estava contando, e que tudo indicava não terminaria nunca. Queria dormir, mas não havia jeito de fazer a mulher parar de falar. Ela nem percebia quando eu bocejava ou fechava os olhos. A prisão de Tebas não é nada divertida, explicou em tom sombrio. É uma cova abominável em que os homens morrem assassinados ou de desespero, na mesma proporção em que morrem de febre. Um lugar repleto de loucos e bandidos cruéis. Contudo, o carcereiro apiedou-se daquele prisioneiro de boa aparência, que não era nem detestável nem insano. Não se passou muito tempo e estava fazendo as refeições na companhia do cananeu, que já falava bem o idioma egípcio. O carcereiro era solteiro, continuou. Nunca havia sido pai e tratava Varapau como um filho. Os anos foram se passando e ele deu a Varapau a responsabilidade de cuidar dos outros prisioneiros, até que no final era ele quem decidia o lugar onde cada prisioneiro dormiria, se perto da janela ou acorrentado à latrina. E sendo assim, os prisioneiros faziam de tudo para agradá-lo e suborná-lo. Eu lhe digo, Dener. Sherry sacudiu a cabeça cheia de admiração. Onde quer que esse sujeito vá, parece que o poder vai ao seu encalço. Nesse meio tempo, disse ela, o velho rei faleceu. E o novo tinha por hábito punir os que cometiam delitos menores contra ele, enviando-os para a prisão. Se a consistência do pão servido no jantar não lhe agradasse, era bem possível que mandasse o padeiro para a prisão por uma semana ou até mais. Copeiros encarregados do vinho, artesãos que faziam sandálias, até mesmo comandantes da guarda eram mandados para apodrecer naquele lugar. E foi assim que ficaram conhecendo Varapau. Todos ficavam impressionados com suas boas maneiras e sua capacidade para interpretar sonhos e prever o futuro. Continuou. Certa feita, disse a um bêbado que não sobreviveria até o final da semana. E quando o desgraçado foi encontrado morto por causa dos anos de bebida, veja bem, e não assassinado, os demais prisioneiros declararam que ele era um oráculo. Quando um copeiro voltou da prisão contando a história do carcereiro que previa o futuro, o rei mandou chamar Varapau e ordenou que interpretasse uma série de sonhos que o estavam atormentando havia meses. Não eram sonhos difíceis de interpretar, caso queira saber, disse Sherry. Peixes graúdos sendo devorados por peixes miúdos, vacas gordas sendo pisoteadas por vacas magras. E então, 7 grossas espigas de trigo que eram derrubadas e restavam 7 espigas murchas. Qualquer mágico imbecil que tira pássaros de cestas no mercado poderia ter interpretado esses sonhos. Sherry riu com escárnio. De qualquer maneira, os sonhos perseguiam e amedrontavam o idiota do rei. E tranquilizava-o ouvir que tinha 7 anos para preparar-se para a fase de escassez. Assim, promoveu o carcereiro, um estrangeiro iletrado e complacente, à posição de seu comandante-chefe. Acredito que seu filho já lhe tenha contado que esse Zafenate Paneahá é totalmente dependente de Remose. E agora que Zafenate
além de vizir, é pai, não vai mais caber em si de tanta vaidade. Sherry estava afogueada e agora se agitava pelo quarto. Arrumava a cama, já que passara toda a tarde conversando. E onde esse louco exigiu que o filho fosse circuncidado, resmungou falando para si mesma, sem esperar o menino chegar à idade adulta e ser capaz de tolerar tal coisa. Não como fariam as pessoas civilizadas, mas agora, imediatamente. Pode imaginar alguém fazer uma coisa dessas com um bebê tão pequeno? Serve apenas para provar que quem nasceu bárbaro será sempre bárbaro. Hasnat gritou como se fosse um gato estripado por causa dessa ordem. E nisso ela teve toda a razão. José, murmurei horrorizada e incrédula. Sherry prescutou-me o rosto e perguntou: o quê? O que você disse, Diné? Fechei os olhos. Não conseguia respirar. Na mesma hora, entendi por que havia sido chamada a Tebas e a razão de Sherry ter me contado a história interminável da vida do vizir. Mas não, certamente não era nada disso. A febre debilitara meu raciocínio. Estava zonza e sentindo vertigens. Deitei-me na cama, a respiração ofegante. Sherry notou que havia algo errado e disse: Diné, está se sentindo mal? Posso oferecer-lhe alguma coisa? Quem sabe já possa comer algo sólido. Depois, levantou a cabeça ao ouvir passos que se aproximavam. Temos algo aqui para animá-la. Seu filho veio fazer-lhe uma visita. Cá está Remosê. Vou buscar refresco para os dois, disse ela precipitadamente, deixando-me a sós com meu filho. Mãe, disse ele, inclinando o corpo em um cumprimento rígido e formal. Porém, ao ver meu rosto, sobressaltou-se. Mãe, o que há? Disseram-me que estava melhor e que poderia vê-la hoje. Talvez esta não seja a melhor hora, disse indeciso. Virei o rosto para a parede e, com um gesto, pedi que se retirasse do quarto. Ouvi quando Sherry saiu com ele, dando-lhe uma explicação qualquer em voz baixa. Seus passos apressados, afastando-se, foram a última coisa que ouvi antes de adormecer. Sherry relatou a Remosê a nossa conversa e repetiu a palavra que eu havia dito antes de cair de novo em um estado febril de confusão mental. Foi assim que ele guardou em seus lábios a palavra José. E, sem ser anunciado, entrou no salão principal, onde o vizir do Egito estava sentado, sozinho, murmurando palavras de conforto para seu filho recém-nascido que fora circuncidado cedo naquele mesmo dia. José, disse Remosê, lançando-lhe o nome como se fosse um desafio. E o homem, conhecido por Zafenat Panerá, estremeceu. Conhece uma mulher chamada Dener? Indagou Remosê. Por um momento, Zafenat Panerá não disse nada. Depois perguntou: Diná? O senhor encarou seu escriba. Tive uma irmã que se chamava Diná, mas morreu faz muito tempo. Como tomou conhecimento do nome dela? O que sabe sobre José?
interrogou o autoritário. Contarei o que há para ser contado depois que me explicar como ela morreu, disse Remosê. E só depois disso. A ameaça contida na voz dele irritou José. Entretanto, mesmo sentado em seu trono com um filho saudável nos braços e guardas prontos para fazerem o que mandasse, sentiu-se compelido a responder. Fazia uma vida inteira que não ouvia seu próprio nome. Fazia 20 anos que não dizia em voz alta o nome da irmã. Assim, começou a falar, em voz baixa, que atraiu Remosê para perto do trono. Contou-lhe que Diná fora ao palácio de Xexém com a mãe dele, Raquel, a parteira, para fazer um parto. O príncipe da cidade pediu-a em casamento, disse José. E Remosê tomou conhecimento de como Jacó recusou o alto preço da noiva que lhe era oferecido para depois aceitá-lo, apenas sob a mais cruel das condições. Remosê tremeu ao aprender o nome de seu pai através dos lábios de José. Mas soube no momento seguinte que meus irmãos, seus próprios tios, haviam assassinado Chalém em sua própria cama. Remosê mordeu a língua para não chorar. José declarou que se opusera ao crime e afirmou sua inocência. 2 dos meus irmãos mancharam as mãos de sangue. Falou, mas admitiu que talvez 4 deles tivessem participado de alguma forma do massacre. Todos nós fomos castigados. Ela amaldiçoou todos. Alguns de meus irmãos caíram doentes. Outros viram os filhos morrer. Meu pai perdeu toda a vontade de viver e eu fui vendido como escravo. Costumava culpar minha irmã pelas minhas desgraças, mas não o faço mais. Se soubesse onde ela foi enterrada, iria até lá fazer oferendas e mandaria erguer uma lápide em sua memória. Eu, pelo menos, sobrevivi à maldade dos meus irmãos, e com o nascimento deste menino, o Deus de meus pais prova-me que não morrerei esquecido. Mas o nome da minha irmã foi apagado, como se ela nunca tivesse vindo ao mundo. Ela era minha irmã de leite, continuou José, sacudindo a cabeça. É estranho falar dela agora que sou pai. Talvez dê seu nome à próxima criança para homenageá-la. E calou-se. E José? Perguntou Remosê. É o nome que minha mãe me deu, respondeu Zafenate Panerá mansamente. Remosê virou-se para ir embora, mas o vizir o chamou. Espere, temos um acordo. Diga-me como veio a saber meu nome e o nome de minha irmã. Remosê parou e, sem se voltar para encará-lo, disse: Ela não está morta. As palavras ficaram suspensas no ar. Ela está aqui, no seu palácio. Aliás, foi o senhor quem ordenou que viesse. Dener, a parteira que assistiu o parto de seu filho, é sua irmã Diná, minha mãe. Os olhos de José cresceram de espanto. E ele sorriu como uma criança feliz. Remosê, porém, cuspiu a seus pés. Vai obrigar-me a chamá-lo de tio? Falou por entre os dentes. Odiei-o desde o início. Apoderou-se da posição que era minha por direito e cresce os olhos do rei graças à minha competência. Percebo agora que você destruiu minha vida desde o nascimento. Matou meu pai na flor da juventude.
Você e seus irmãos selvagens assassinaram também meu avô, que apesar de ser cananeu, era um homem honrado. Você despedaçou o coração da minha avó, traiu sua irmã, fez de minha mãe uma viúva, de mim um órfão e um pária. Quando era criança, o criado de minha avó disse-me que quando eu descobrisse os nomes dos assassinos de meu pai, minha alma ficaria retalhada. As palavras dele eram verdadeiras. Você, meu tio. Ah, deuses, que pesadelo! Exclamou Remosê. Um assassino e um mentiroso. Como ousa declarar-se inocente desse ato execrável? Talvez você mesmo não tenha levantado a espada, mas não fez nada para impedi-los. Devia saber algo sobre a trama, você, seu pai e o resto da sua laia. Vejo o sangue de meu pai em suas mãos, ainda há culpa em seus olhos. José desviou o olhar. Nada mais me resta fazer a não ser matá-lo, ou morrerei um covarde. Se não vingar a morte de meu pai, não serei digno dessa vida e muito menos da próxima. A voz de Rimosê, que se elevara com ódio, alertou os guardas que o dominaram e o levaram, enquanto Menache chorava nos braços do pai. E aqui paro. Passei, já tem 37 minutos dessa fala, mas eu fiquei apreensiva para saber, não podia cortar isso aqui no meio, não é, gente? Saber agora que José apareceu dessa forma, né? Vendido como escravo pelos irmãos. Até porque não se esperava nada mais desses irmãos, né? Foi até pouco que ele fez vender José como escravo, diante do que fizeram lá atrás, né? Na quase infância de Diná. Então, queridos, queridas, fiquem bem, paz, resiliência, compaixão, que nosso planeta se recupere, que nossos corações e nossas mentes se recuperem. Nós precisamos retirar esses véus da ignorância de nossos olhos, de nossos egos e ver o que realmente precisamos fazer e como precisamos estar neste mundo que está se apontando aí para nós. Fiquem bem, até a próxima.